Bem-vindo a mais um Emaster Roundtable. Hoje falaremos sobre o impacto da IA generativa em setores tradicionais. Junto comigo estão os melhores, Thiago Alves, nosso Inside Sales Leader, e também Lucas Borges, o nosso Ops Lead. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo um tema tão relevante para todos vocês aqui hoje, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estão nos assistindo. Estamos aqui para colaborar novamente em mais um episódio do Roundtable The Master. Trago um pouquinho de experiência e bater papo com esse time fantástico. Obrigado. É que às vezes a gente grava mais de um episódio por dia, tá? Não é que a gente não tomou banho, não. Então, posso trocar de camisa? É por isso. Tá, a gente toma banho sim. Bom, ao tema, né? Primeiramente, o que é IA generativa? Lembre que eu falei IA generativa, eu não falei IA. Por que eu falei IA generativa? IA generativa é um tipo específico de IA. Muito se fala sobre IA como se fosse uma coisa monolítica, uma coisa só. Mas não. IA é um conceito geral de uma disciplina, né, da área de tecnologia, da área de dados, e você tem métodos, você tem formas de construir as suas soluções de IA. Você tem machine learning, deep learning, que é um tipo de machine learning, você tem IA generativa, né? A diferença da IA generativa para outros tipos é que ela sempre vai gerar uma resposta, ela sempre vai gerar um resultado, ao contrário de alguns outros modelos, né? Por exemplo, machine learning, né? Você tem ali um tipo específico de resposta, normalmente orientado a um tipo de problema específico. E a generativa, ela normalmente, né, tem um propósito mais generalista e acoplado a um outro conceito que é o de LLM, Language Large Models, né? Grandes modelos de linguagem. Ou seja, são modelos para lidar com que? Linguagem, principalmente textos. Eu diria que, em termos mais simples, a IA generativa é utilizada para criar conteúdos. Então, sejam eles textos, imagens, vídeos, códigos aí para os desenvolvedores, né? E outras coisitas más. Exatamente, Lucas. Então, basicamente, a IA generativa, né, ela, analisando dados já existentes, ela traz para você novos dados ali, sejam eles em texto, vídeo, músicas, independente do que seja. O que aumenta muito, né, essa gama de criação e de possibilidades, que é o que nós estamos vendo e vivendo nos dias atuais. E interessante pensar que IA, né, inteligência artificial, é um termo muito mais comercial do que realmente reflete o conceito do que está acontecendo ali por trás, né? IA ou IA generativas são algoritmos probabilísticos, falando de IA generativa especificamente, né? São modelos probabilísticos. Ela não está de fato ali raciocinando como um ser humano, ela não está pensando como ser humano. Saiu até um estudo recente da Apple mostrando que isso não é real, né? Então, assim, a gente está longe de ter uma Skynet, de ter uma consciência geral. São modelos que funcionam muito bem, ninguém está tirando aqui a importância da IA, mas sim para desmistificar um pouco essa percepção de que o ChatGPT pensa, ele sabe o que eu estou pensando. Não, é um modelo probabilístico que te ajuda a analisar um conjunto de dados maior e com isso gerar respostas, gerar materiais para você. Então, IA generativa, né? Ela evoluiu para a IA generativa justamente para não ser mais apenas uma IA que responde. Agora ela é uma IA que cria, que simula, que interpreta e que colabora. Então, facilita muito o nosso dia a dia
a nossa vida, o nosso trabalho, digamos que em âmbitos gerais, isso nos ajuda muito. Essa evolução da IA tem nos ajudado muito. Como que isso impacta setores tradicionais? Primeiramente, o que é um setor tradicional? Normalmente setores que já estão muito bem estabelecidos no mercado, que talvez já existam há séculos. Vamos dar um exemplo aqui. Escritórios de advocacia. Né? É um setor bem tradicional, com um público conservador, né? Mas que tem sofrido um impacto gigantesco no seu dia a dia, no seu trabalho, por causa da IA generativa. Primeira coisa que é interessante IA generativa no contexto jurídico é algo novo? IA, né? Vamos corrigindo aqui. IA é algo novo na área jurídica? Não. Já existe, né? Modelos que trabalham nesse setor há muito tempo. Por exemplo, o Watson, da IBM, eu acho que deve ter bem uns 10 anos que ele existe. Só que nada tão acessível quanto é hoje. Hoje você consegue, com um login, uma senha, muitas vezes sem nem pagar por isso, com contas gratuitas, você consegue ter um poder computacional gigantesco ali na sua mão para poder gerar uma série de peças jurídicas, fazer análise de documentos. Isso é uma transformação gigantesca, né? O impacto no setor jurídico é imenso. Vou entrar num setor muito tradicional, que todos passamos por ele, e todos vocês, provavelmente quem não passou, vai ter que passar, que é o setor da educação. Setor educacional. Aonde a IA generativa está presente. Então, hoje a gente consegue ter correção automática de material. Então, manuscrita. Você consegue manuscrita. Geração de manual. A gente tem, inclusive, hoje no setor de educação, tutores online. Sim. Que são utilizados como IA. A IA é o tutor do aluno. Integração com Moodle. E às vezes o aluno nem sabe que é uma IA. Ele tá ali no chat conversando com o tutor e ele não sabe. E integrado nas plataformas, como o Moodle. Exato. Né? Aprendizagem adaptativa, né? Você adaptar o ritmo do conteúdo, você adaptar a forma de expor o conteúdo através de IA. Esse é um conceito já muito bem empregado. E a gente tem feito isso em diversas instituições. Exato. E não só em educação, mas falando um pouquinho também de saúde, por exemplo, né? Eu acredito que todo mundo vê nessas movimentações da IA hoje em dia melhorando e otimizando a saúde pública, e a eMaster não tem ficado de fora. Nós temos vários cases aí onde nós otimizamos recursos como diagnósticos, preenchimento de anamneses, onde a IA, né, ancorada a uma certa base clínica, né, dos nossos clientes, ela consegue, baseada nas prescrições que são feitas ali, já fazer indicativos de diagnóstico, preencher formulários dentro da plataforma que o cliente tem. Então, a gente consegue otimizar muito o tempo médio de atendimento e de resposta à população e ao cidadão de um modo geral. Tem também a indústria do nosso cinegrafista, que é a indústria de geração de conteúdo, né? Quer ver quem está sendo mais ajudado do que o time de geração de conteúdo? A gente pode abranger várias indústrias, vários setores que foram... E eu acho que esse roundtable ficaria gigantesco, ninguém teria paciência de escutar, gente. Se a gente fosse entrar em todas essas indústrias. Mas, basicamente, a IA generativa veio para auxiliar a vida de todos. E usem, mas com sabedoria e responsabilidade. A IA, ela tem que ser usada de forma estratégica, de forma que potencialize a sua posição, né? E ninguém que saiba usar isso ao seu favor vai perder espaço no mercado. Agora, quem não sabe, vai. Essa pessoa que não está preocupada em compreender como pode transformar e otimizar o seu papel através de IA, essa pessoa provavelmente vai ficar para trás. Um negócio, uma empresa que não esteja
agora, efetivamente, construindo soluções de IA para o seu negócio, seja interno, seja externo, em 2 anos ela vai perder muito a sua relevância. Eu falo com muita tranquilidade, podem me cobrar, porque eu vejo essa transformação de forma muito rápida, né? Tem vários especialistas que dizem que a IA vai transformar o mundo como a internet transformou. A internet levou 20 anos, a IA vai demorar 10, vai levar 10. E pensando que a gente já está no 3º ano dessa transformação. Então, imagine daqui 7 anos como estaremos. Agora, até trazendo um pouquinho de tranquilidade para vocês, que devem estar se perguntando agora, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso pesquisar, eu preciso olhar conteúdos, como que eu aplico isso dentro da minha realidade, dentro do meu negócio, eu vou ter que estudar sobre isso. É importante que sim, vocês se preparem, vocês pesquisem o quanto antes, mas nós também temos, né, empresas como a nossa, por exemplo, a Emaster, que dispõe de profissionais que podem te apoiar nisso, que estão ali dispostos a sentar com vocês, a analisar o negócio de vocês e propor, né, soluções aderentes à realidade de vocês, para que vocês possam, né, entrar e participar de toda essa revolução que a IA generativa está trazendo para o mercado. Um bom ponto, Thiago. Estar preocupado é entender que é necessário contar com o apoio de especialistas, né? Então, a Emaster está aqui para te ajudar. Essa curva de aprendizagem ela pode ser muito mais simples, muito mais rápida e viável se você tiver um time realmente especializado, e não é só tecnologia. Não ache que IA é um problema só de tecnologia. IA é um problema de pessoas, de cultura, que você precisa enfrentar, que você precisa atuar com método, para que você desenvolva, esclareça as ideias, entenda quais são os problemas que são possíveis de ser resolvidos com IA. Existe muita coisa que as pessoas querem colocar IA, que o problema não é IA, o problema está em outras esferas, que eventualmente você também pode resolver com IA, mas você precisa de um método não só de tecnológico, mas sim de desenvolvimento desse tipo de projeto. Não acho que isso é também como desenvolver qualquer outro tipo de projeto internamente. Isso vai demandar skills muito específicos. O futuro começa agora, né? E aí já começou, né? A IA generativa vem democratizando as criações. Então as empresas, sejam elas tradicionais ou não, que ignorarem a IA, não só devem, né, mas como vão ficar para trás. Então comece pequeno, mas pense em se tornar grande. Eu acho que esse é o grande processo que a IA vai ajudá-los a chegar. Trazendo conceitos da própria AWS, né? Stop guess, pare de ficar tentando adivinhar, vá para a prática. Two-ways doors, né? Então, assim, se você tem condições de reverter aquela decisão, se aquela decisão tem um impacto reversível ou um baixo impacto, faça o quanto antes. E o think big, né? Pense grande, pense em como você vai dar escala para isso, como você vai atingir novos mercados, como isso vai de fato passar a ser a principal fonte de receita da sua empresa. Sabe o que me ocorreu aqui na indústria criativa? Gente que eu, André, que tá ali nos bastidores, Thiago, até você, né, Hildo? A gente que assiste muito desenho, muito mangá, a gente vê muito mangá, animação, animes. Cara, imagina como vai ficar a criação de animes, mangás e tudo mais com a IA generativa. Cara, é sensacional o poder que isso vai ganhar. Se já era interessantíssimo, já era brilhante a criação ali pura e só, imagina agora com a IA generativa. A gente vai ganhar outro patamar. É outro nível de brincadeira. É um fanservice muito bom, né? Para quem aprecia, obviamente você vai estar
assistindo uma obra que talvez você já assistiu de uma outra ótica, 2D ali, você vai estar vendo ela com traços mais realísticos, né? Já tem até alguns exemplos hoje na internet, por exemplo, se a gente pegar aí Naruto. Então você já tem vídeos hoje do Naruto ultra realísticos, mostrando batalhas que você só viu ali animadas, com aquela qualidade da época, 2002, 2003, 2004, então você já consegue assistir isso muito bem hoje. E a tendência é que outras empresas comecem a desenvolver já desde um primeiro episódio à frente, vários, né, sejam animes, filmes, séries, o que for, já utilizando inteligência artificial. Eu me pergunto, no caso de filmes, como que vai ser a realidade, por exemplo, de um ator. Será que isso vai influenciar o cachê de um ator? Você ter uma IA produzindo, por exemplo, um filme ou uma série com a possibilidade de criar um personagem que não envelhece, que não morre, onde você não precisa investir em altos cachês. Então eu acredito que a inteligência artificial ela vai ajudar também os estúdios e vai movimentar o mercado de várias formas. Uma indústria que não é tão tradicional assim, né? Que ela sempre procurou e tem como premissa básica a reinvenção, que é de entretenimento, vai sofrer muito, sofrer uma mudança muito grande, né? Aí você trouxe pontos importantes. Como que se dará direitos autorais, como se dará direitos de imagem, um personagem que é criado, um ator, ele pode ser representado por IA, isso tudo tem diversas... exato. Os dubladores tem um desafio aí social de como entender a atuação da IA, mas sem dúvida nenhuma isso está trazendo uma transformação absurda, né? Na velocidade de produção, né? Mais uma vez, pensando que IA é uma ferramenta potencializadora do seu talento natural e daquelas habilidades que você construiu ao longo da sua vida. A indústria ela passa a ter uma capacidade de desenvolver, né, novos conteúdos, novos formatos de interação com o público que nunca houve antes, né? Não havia essa perspectiva há 5 anos. Há 10 anos, ninguém imaginaria que estaríamos agora com esse tanto de possibilidade de geração de audiovisual com IA, igual essa nova ferramenta do Google, que eu não me lembro exatamente o nome agora. View 3, né? View 3. Cara, é absurdo. Assim, qualquer pessoa... E tem um outro ponto também que a IA trouxe. Antes, era muito comum quem é empresário, investidor, sempre ser abordado com ideias, né? E com ideias fantásticas, a nova Apple, os novos unicórnios. Todo dia, quem estava na área de inovação era abordado com alguma ideia dessa. E um feedback que é muito comum, e aí não era errado, era que ideias boas todo mundo tem, né? A parte difícil é a execução. Isso está se invertendo um pouco. Obviamente a execução ainda é importantíssima, mas a boa ideia ela passou a ter um peso maior porque a execução se simplificou muito. Hoje você construir MVP e um produto baseado em IA é questão muitas vezes de horas. Tem gente ganhando muito dinheiro com algumas horas que ele ficou no quarto, teve uma ideia e desenvolveu um app, um agente ali que rapidamente se popularizou. Tem casos e casos, né? E no Vale do Silício agora tem uma discussão, né? Uma aposta de qual vai ser a primeira empresa a chegar ao valuation de $1 bilhão com uma única pessoa. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas com 10, 20 pessoas eu acredito. Porque, obviamente, o negócio não demanda... Não tem como o negócio demandar uma única pessoa. Você tem uma área jurídica que não tem como... Em algum nível você precisa de pessoas. Você tem uma área comercial, você tem uma área de suporte, enfim. Diversas áreas que não tem como você automatizar 100% dela. Você pode automatizar muito, mas em algum momento você vai ter que ter alguma ação humana.
20 pessoas eu acho que chega e não demora. Talvez o ano que vem. Não somos IA. Obrigado por assistir mais esse Roundtable. Siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui para te ajudar, não só em meios virtuais, mas também presencialmente. A nossa equipe está à disposição, tá? Obrigado mais uma vez. Mais uma vez, foi um prazer, tá? Desfrutar desse tempo com vocês e agradeço por todos por nos acompanhar até aqui. Até a próxima edição. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Curta, comente, compartilhe. Se achou interessante ou não, talvez você não ache, mas seu coleguinha ache. E isso vai nos ajudar a gerar bastante engajamento. Um abraço e até o próximo episódio. O Thiago toda vez dá uma piscadinha pra câmera. Você deu uma piscadinha agora? Eu acho que deu. Eu acho que deu. Eu acho que deu. Eu acho que deu.